Esse podcast é dedicado aos amigos do esporte, em especial aos amigos do basquete. É com grande prazer que hoje recebo o Pitu, Antônio Fernando Krebs. Como é que tu tá, Pitu? Estou bem, fim de temporada lá em Caxias, retomando a minha função de treinador, professor no Colégio Sinodal em São Leopoldo, né? Quando eu assumo essa coisa aí de trabalhar em Caxias como supervisor, entro numa correria que Louca. às vezes fico perguntando por quê, mas é aquela coisa de estar no basquete. Eu não estou como treinador, estou como supervisor, mas igual eu estou junto ao alto nível, estou de pessoas que eu gosto, junto de um projeto que eu acho fenomenal pela maneira como é feito, né? É feito com amor, é feito com vontade, né? É uma coisa, vontade de ser melhor com o pouco que tem. Isso aí é uma coisa bacana, né? Essa paixão com profissionalismo, às vezes eu acho que fica meio contraditório, né? Por causa da postura profissional, mas estou bem. O Gans agora, fiquei sabendo que talvez vai jogar o Mundial em agosto na Argentina, então estou começando a me preparar. Que legal, que legal. Deixa eu só dar uma apresentada para quem não conhece o Pitu. Pitu começou a jogar desde garotinho, começou no mini e foi até a categoria adulta, né, que a gente chama de categoria principal, tendo a maior parte da sua carreira jogando no Sojipa, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Jogou também no Banespa, em Jales, teve passagens na Alemanha e no Chile, onde encerrou sua carreira. Depois atuou pela seleção brasileira na categoria 35, 40, 45, 50 e assim vai. Fez uma cirurgia na coluna e não para. Pitu, me conta esse seu amor pelo basquete e como é que foi essa sua jornada no esporte. Eu sempre digo, né, para os meus amigos, para a gurizada que eu dirijo, quando eu falo a gente, eu estou falando de mim também, né? E eu me sinto um privilegiado. A gente não tem por que reclamar da vida. Porque eu comecei no basquete com uma curiosidade. Tinha um colega meu que saía da aula de tardezinha, né? Saía do colégio e saía correndo. Eu era fanático por futebol, gostava de jogar futebol. Fugia de casa, apanhava quando voltava, que não dava, não dizia onde estava, passava o fim de semana na rua jogando bola. E tinha essa paixão por futebol. E eu vi esse cara saindo dos treinos. E um dia eu vou junto. E falei para ele, vou junto. E fui, comecei a treinar, não sabia nada de basquete, jogava eventualmente no colégio que tinha perto da minha casa, mas sem técnica, sem nada. Sei com 10, 11 anos. E começou e foi mini basquete, 13 anos. E é engraçado que eu nunca pensei em jogar basquete até os 30, os 35, 40. E eu acho muito engraçado que ali nessa formação toda, hoje, como treinador, eu entendo muito. Às vezes eu me comporto, tu te comporta de uma maneira que não bate com o que tu prega. Porque eu entendo hoje, depois de muitos anos que eu joguei basquete, primeiro não foi por paixão por basquete. É que eu criei um grupo, eu terminei minha infância, entrei na adolescência, fui virando jovem, e aí eu fui virando atleta. Mas a minha motivação, o que me levava, é que eu tinha um grupo. Então isso é uma coisa que eu considero muito importante. Não é começar a jogar basquete com 12 anos e achando que vai ser profissional. Hoje todo mundo quer personal, quer não sei o quê, vou jogar basquete, né? Não, existe um processo, né? E que primeiro a gente se diverte, e um dia a gente acha, aí por um momento da vida de cada um, vai decidir quando que vai passar a competir. Então, Pitu, mas eu estava vendo aqui também que antes de você entrar na área do esporte, na educação física, você pensou em ser engenheiro, você fez curso de piloto privado, aí você falou, eu vou ser professor. Aí foi. E aí tava essa coisa, né, Alemão? Porque existe uma pressão, né? Pô, dei aula há muito tempo nas escolas, né? E a pressão para o pessoal passar em vestibular é muito grande. A época que eu fiz para engenharia, a gente tinha duas universidades aqui, a PUC e a URGS. Então, ou tu entrava numa ou entrava na outra. E assim, ó, o objetivo era entrar na URGS. Não tinha, era federal, não precisava pagar. E assim, ó, engraçado, cômico e que bom que aconteceu. O primeiro vestibular que eu fiz para engenharia, foi o único que eu fiz para engenharia, eu fui super bem nas provas, só que naquela época existia uma prova de nível intelectual. Tu tinha 30 minutos para responder 30 perguntas, e eles tiravam o caderno. Então tu tinha que responder a pergunta e marcar. E eu, guri, abobado, eu fui fazendo as perguntas,
marcando no caderninho, na boa, tinha que fazer e marcar na grade, né? Passou 30 minutos, tiraram o caderno. Eu tinha passado 30 para a grade, tive que chutar 70. Isso aí terminou com a minha média no vestibular. Eu tive que fazer, eu tive que fazer vestibular no outro ano, e aí já fui para educação física, né? Mas naquela coisa, ainda muito guri, jogando basquete, pô, educação física dá dinheiro, não dá dinheiro, vou ser pobre, vou ser rico, como é que vai ser? E aí no meio do caminho, por influência de uma namorada, terminei que eu, pai piloto, você piloto, você aviador. E comecei a fazer, eu fiz as provas do DAC, passei, faltou fazer o solo do piloto privado, né? Aí nessa época, bem nessa época aí, eu fui para a Alemanha, né? Hum. Assim, ó, aquela coisa de não era mais tão guri, mas estava buscando ainda o que ia ser. E aí cheguei na Alemanha, cara, não quero ser, porque o plano era jogar basquete profissional na Alemanha, ganhar um dinheiro, fazer as horas de voo na Alemanha, e isso tornava, né? O plano era mirabolante. E aí, cheguei lá, sabe uma coisa, não tem nada a ver, não quero, é educação física. E eu estava daí na escola de educação física de Colônia, pô, excelência. Eu fiquei 2 semestres como aluno ouvinte. E aí eu acho contagiado pelo ambiente, pelo meu treinador no time da escola também. Cara, eu acho que é isso aí, eu acho que é minha profissão. Então ali eu dei o basta na pesquisa. Mas aí você foi para a Alemanha fazer um curso de educação física e jogou basquete também. Eu joguei, a minha ideia, porque dava, era jogar numa equipe de primeira divisão. Só que naquela época era ou americano ou iugoslavo. Então, e eram só dois por equipe. O time de Colônia já tinha estrangeiros. Aí o meu treinador, o treinador da equipe da escola, ele conseguiu que eu jogasse numa equipe da segunda divisão. Só que quando ele conseguiu isso aí, eu teria que sair de Colônia, teria que ir para outra cidade, teria que. Não que eu não quisesse trabalhar, porque eu trabalhei de tudo nessa época, lavando prato, pintando casa, entregando jornal, trabalhando em construção, porque eu não tinha bolsa, né, alemão? Não tinha bolsa. Eu fui para a Alemanha para fazer curso de aviação sem dinheiro. E aí, quando deu esse negócio da segunda divisão, eu já tinha me entrosado super bem com o pessoal da escola. E esse treinador, esse professor da cadeira de basquete era o treinador do time. Terminou que eu sabe uma coisa, eu estou bem estabelecido aqui, quando eu quero trabalhar, né, e queria trabalhar, eles me conseguem empregos, tudo, então eu estou tranquilo. E fui jogando, e assim, não era o nível de primeira divisão, mas, pô, tinha cara que tinha jogado universidade nos Estados Unidos, tinham dois, três alemães muito bons. Ali eu passei a respeitar um pouquinho mais, olhar o basquete alemão com um pouquinho menos de preconceito, né, na verdade eles eram quadrados, né, muito pragmáticos, né, para fazer, eles não enxergavam o atalho como brasileiro. O brasileiro busca o atalho por natureza, eles não, eles buscam completar o processo, né? Então eu tinha o treinador, pô, e eu conversava muito com o treinador, né? Eu já trabalhava na época com gurizada, e, e conversava, e ele ficava, pô, Pitu, como é que tu enxerga isso aí? Eles não enxergam. Eu, pô, Guerra, a gente faz isso por natureza, né? É verdade, brasileiro. E aí foi, então, foi uma época legal, assim, na Alemanha. Legal, e você passou pela Alemanha, voltou para o Brasil, e aí você foi jogar onde? Você voltou para o Sojipa, você foi para o Corinthians, Aí eu, Jales? assim, ó, pô, ainda hoje, alemão, né? Outro dia eu tava falando com um amigo meu aqui, o Cauim, parceiro de time, de volta no papo de privilegiado. A Sojipa é um clube aqui do Sul. E na Sojipa eu joguei Taça Brasil, eu joguei Liga Nacional, depois como treinador eu joguei Liga de novo. Eu joguei tudo como jogador, né? E sem sair de casa. E tem aquela coisa, não, tem que sair. E eu acho que eu joguei num nível direitinho, alemão, que me permitia jogar. Óbvio que existe gente melhor, tudo, mas conseguia jogar basquete. E, e tu é jovem e tu não entende isso. E, assim, o quanto feliz eu fui de poder jogar, às vezes, Monte Líbano, Sírio, Flamengo, Franca. Pô, Franca com Guerrinha, Hélio Rubens, Fausto aqui, eu tinha 20 anos ele jogando em Porto Alegre. Pô, eu poder jogar com as minhas irmãs na arquibancada, algumas vezes com meu pai, minha mãe nem sabia. Não sabia se basquete era 5, 10, 11 jogadores, né? Ela prestigiava o filho, gostava que o filho jogava, mas não tinha muito. E aí, então, a ideia era voltar. Só que nessa volta da Alemanha, o pessoal de Santa Cruz entrou em contato comigo.
E uma rivalidade muito grande com o Santa Cruz. Grande, grande, né? E mas daqui a pouco também disse, vou voltar. Quero agilizar minha profissão no Brasil, vou voltar. Aí eles falaram comigo. Aí o pessoal da Sojipa veio e falou comigo, não, nós vamos te pagar, não sei o quê, né? Só que naquele ano ninguém na equipe ganhou dinheiro. E o dinheiro que eu falo é ajuda de custo, um salário, 2 salários e isso, não era fortuna. E eu, pô, e todos os meus amigos, os caras que eu jogava junto, né? Porque a base era a Sojipa. Eu falei, não tá certo isso aí. Então, sabe uma coisa? Vou jogar em Santa Cruz. Aí, aí eu joguei em Santa Cruz uma fase da classificatória para a Taça Brasil, e aí a Sojipa ia jogar também, daí eu voltei para a Sojipa. Daí já era outro ano, já era outro momento, eu Sim, voltei. sim. Justo nesse momento aí, sei a final de 88. 89 a gente ainda jogou, e aí Santa Cruz perdeu para a gente, a Sojipa foi campeã estadual, né? A partir de 90 que eles se deram uma profissionalizada. Ah, tá. Tá, tá. Tá? Eu acho que até o Evandro Cruxem tinha passado por Santa Cruz mais rapidinho antes de ir para o Flamengo. Foi Sim. um momento bem, bem curto. E como é que você foi parar no Chile depois? Assim, eu estava jogando em Jales e eu dava aula na escola, né? Eu trabalhava no Colégio São João. O Rogério me ligou, tipo, setembro, sei lá, outubro de 91, 92, 92. E, pô, Pitu, a gente precisa de um cara com a tua característica aqui para formar o plantel, não sei o quê, tu concorda de vir fazer um teste aqui? Pô, e não tinha saído para jogar profissional em lugar nenhum, né, alemão? Tinha jogado na Alemanha. E, pô, será que eu vou? Não vou? Não sabe uma coisa? Pô, tô trabalhando com gurizado, o treinador era o Flor Melendes. E, sabe uma coisa? Tô trabalhando com gurizado, vou fazer uma coisa que eu gosto ainda, que é jogar basquete. Sim. E, pô, vou estar aprendendo na prática com um cara que é, pô, campeão mundial. E eu fui, fiz o teste, passei, fiquei. E, e aí, quando eu voltei, assim, ó, em Jales eu treinei muito, joguei pouquíssimo. Aprendi muita coisa. Mas Aprendi aprendeu, né? muita coisa lá. Aprendi, assim, eu acho que eu sou romântico ainda, irmão. E, e, e não tinha nada a ver com o ambiente que eu tinha na Sojipa. Era profissional e um Sim, profissional frio. sim. Acho que faltou ali uma condução de, sei lá, era a maneira como as coisas eram feitas lá. E aí, quando eu voltei para Porto Alegre, pô, eu voltei, eu estava pesado, treinava pouco, jogava pouco em Jales. Aliás, treinava, né, mas não jogava. E, pô, daí, vou comer um salgadinho, vou comer aquelas coisas. Sim. Começa a ficar desmotivado, né? Aí eu voltei e comecei a treinar no Sergipe, só que eu treinava contra Rogério, Joel, Gerson, Rob Davis, Jorge Torres, Mauri. Pô, Pô, tu ganha, eu não preciso nem jogar para ganhar a estrada, né? é. E quando eu voltei para o Sergipe, pô, terminei com os treinos, né? Terminava com os treinos. E aí o treinador, que era chileno na Sergipe nessa época, me convidou para ir para o Chile. Ah, E tá. aí eu topei, pedi licença na escola de novo. Aí não pedi licença ali, eu pedi demissão. Pô, aqui tá ficando chato. Cada É, 6 meses é. pede, 4 meses pede licença. E fui. Só que logo na primeira semana, segunda semana, eu peguei um resfriado, que eu achei que era resfriado, fui ver, era pneumonia. Nossa. E o treinador me botava, eu falava, não consigo correr. Eu dava um pique de 10, 20 metros ali e ficava totalmente sem respiração. Aí eu fui no médico do clube, ele falou, toma aí os remédios para resfriado, não sei o quê, mamá. E a dona da casa, isso aí eu gosto de contar, meu irmão. É, os primeiros 3 dias no Chile eu fiquei no hotel da federação. E eu fui pro Chile pro lugar do americano. E quando eu cheguei, eu vi que as coisas eram meio. O cara era 5, tava indo um cara que era 2 e 1 para quebrar o galho. Cara, eu não sei qual é a troca que esses caras estão fazendo. E eu vi o americano jogando ainda. Sim. Por que eles vão trocar? Em termos dos chilenos, o americano sobrava. E tá. E aí fui, passei 3 dias no hotel da federação, fui para casa da senhora que cuidava desse americano. Então o americano foi embora, abriu espaço na casa, eu fui para casa. Minha roupa sempre teve perfeita, tudo Olha. dobradinho, cheiroso. Chegava, era café da manhã, almoço, janta, tudo perfeito. E o marido dela doente em casa. Aí o primeiro fim de semana que teve livre, assim, eu fui pro centro de Santiago para conhecer a cidade. Pô, fui cinema, não sei o quê, blá, 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 blá. Quando voltei, tinha um caixão
em cima de uma mesa na sala. Tinha falecido o marido da. Aí eu fui para mais 2 dias para casa de um colega de time lá, né? Sim. Mas foi uma experiência também, tudo vale. Pitu, eu achei uma matéria aqui num jornal antigo de 2015 que eu vou ler para você relembrar esse momento da sua vida. Aqui diz: Pitu conquistou em abril de 2015 o título de campeão mundial master de basquete, realizado em Zadar, na Croácia, atuando pela categoria 50 plus e jogou pela seleção mundial, formada por jogadores da Croácia, Eslovênia, Rússia, Israel, Estados Unidos e Brasil. O Pitu. Pitu jogou quase toda a sua vida no Sojipa, estudou um ano na Alemanha e também jogou por lá. Retornando ao Brasil, jogou no Banespa Jales de São Paulo. E depois foi jogar no Chile, onde encerrou sua carreira. Como é que foi esse campeonato em Zadar? Nessa liga aí de Zadar, em 2015, foi uma equipe do Brasil. Mas como eu tenho um amigo croata, o Tonti, que, cara, esse cara é incrível, o alemão. E ele conecta as pessoas, ele junta as pessoas. O Carlão lá do Rio, o Osterman, é amigaço dele também. Eu apresentei pro Tonti, virou uma mini família. E o Tonti me convidou para jogar nesse time da FIMBA, né? Aí com americano, israelense, esloveno, tinha de tudo, croata, brasileiro, tinha de tudo. E foi muito legal, né? O que eu estava conversando contigo antes. O treinador era o Željko Pavlicevic. O Željko foi treinador do Jugoplástica, Cibona, treinou Petrovic, treinou Kukoc. E eu gosto de falar porque eu acho que talvez tenha me colocado numa situação, mesmo sendo veterano, né? É incrível como a cabeça da gente funciona. E chegou antes do primeiro jogo, a gente ia jogar com a Áustria, eu acho. Ele chegou todo sério do meu lado: Pitu, o pessoal falou que tu mete umas bolas, né? Tu mete bola. Eu, cara, o que eu vou dizer para ele? Treinou Petrovic, treinou Kukoc, fora outros, né? O que eu vou dizer para ele? Cara, meto bola. E assim, a coisa foi tão legal, tão bacana, o astral foi tão bom, alemão, que, pô, teve jogo com a Rússia, um jogo pegado. Eu fiz poucos pontos, mas eu só matei as bolas que precisavam ser matadas. E coisa que eu adoro, né? Adorava defender e pegar o melhor do outro time e jogando na defesa também. Aí depois veio Itália, a semifinal com a Itália também, caíram as bolas. Sempre que a Itália chegava, pumba, matava uma bola. Sempre. E daí na final eu matei, acho, 4 bolas de 3, né? Assim foi legal, em termos de jogo foi legal. Eu não gosto de autopromoção, mas foi uma coisa bacana. Porque bem ou mal, uma coisa que eu sempre fui apaixonado, que é o basquete. Além do jogo ali, me conectou com um monte de pessoas, né, alemão? E tu vai vendo que as fronteiras são relativas, que o idioma, e tu vai ver que problemas, felicidades, dúvidas, essa coisa existencial é igual em tudo que é lugar do mundo. Uns são mais práticos, outros vão direto à solução, outros ficam elaborando para ver, mas é bacana a troca de. E aconteceu que ficou uma rede de amigos muito grande, né? E muito boa. E até daí, por isso, alemão, e essa reportagem é engraçada, porque a coisa de jogar basquete, de ser treinador, me trouxe um amigo aqui que a gente tinha jogado junto em Jubes, uma vez, e ficou uma amizade, assim, distante. E aí a coisa da vida, o filho dele jogando basquete, eu treinador, o menino foi jogar comigo. E esse cara apaixonado por basquete, fã, ele acha um desperdício não estar dirigindo a equipe adulta, ele acha desperdício eu estar onde eu estou. Ele sabe que eu sou apaixonado pela escola onde eu estou, né, mas ele acha um desperdício. E tudo que é projeto que eu bolei, ou até bolei com a ajuda dele, esse cara teve ali para me ajudar, que é o Roberto Haas, lá de Santa Cruz. Tu vê, né? Sou rival da cidade lá, era rival, né? E um nativo de Santa Cruz é um cara que vibra com as coisas que eu faço. Legal. Né? E dessa liga aí também, aí eu fico orgulhoso também, porque aí é um outro aspecto do basquete também, né? Em seguida da liga, isso aí foi em abril, eu acho que em agosto de 2015 teve o Mundial em Orlando.
E eu estava em casa ali, eu acho que estava preparando o treino, alguma coisa, começou a entrar mensagem no WhatsApp, entrar mensagem no Face, não sei o quê, pô, parabéns, Pitu, parabéns, pô, não sei o quê. Eu ficava, mas parabéns, o quê? O que está acontecendo? Estava tendo a festa do campeonato em Orlando e eles estavam escolhendo o melhor atleta master da América e o melhor atleta master da Europa. E numa votação contra o Biafra do Chile, eu acho, e com o Gerson do Brasil, eu ganhei. Hum. O que representa dizer que eu sou baita jogador de basquete? Não. É que representa o quanto tu tem de presença no meio dos veteranos, né? Então, pô, por um momento lá, por Zada ter sido tão bacana, a convivência com as pessoas ter sido bacana, ficou aquela imagem de Zada. Pô, eu nem fui no Mundial, eu estava operado da coluna, e, pô, e ganhei o prêmio ainda, né? E vibro, não por, não, Pitu, pai, tá jogando basquete, vibro pela lembrança dos amigos. Com certeza. Mas, Pitu, é que você é um cara humilde, mas eu posso dizer que você é um baita jogador de basquete, cara. Eu tô suspeito, era colega de time, alemão. Não, você não gosta de se promover, mas você é um baita jogador, cara. Não tenho dúvidas disso. E parabéns pela conquista que você teve. Pitu, É. quando acabou esse jogo Tá. na final lá que vocês ganharam, o que o Pavlicevic falou para você? Pô, Alemão, eu te contei a história, né? E já tinha ficado feliz, né? Por ter jogado, ter ajudado. Um monte de gente. Tinha uma mistura, né? De russo, americano, brasileiro, croata, esloveno, né? Pô, um monte de gente boa, bacana, jogando junto. E a gente ganhou a final da Sérvia e depois da final. E eu já me peguei com sérvios lá na final também. E depois da final, o Gérico, o treinador, me chamou de canto e comentou: pô, Pitu, a gente ganhou por tua causa. Porque eu matei as bolas, né, no jogo, matei umas bolas, e principalmente porque, pô, eu gosto de marcar, sempre gostei de marcar, né, então, pô, além de querer matar umas bolinhas também, tem a coisa de jogar na defesa, trabalhar pelo time, né, eu acho que ele gostou e, no fim, eu vi, pô, ganhou por tua causa, fiquei super feliz. Aí vale mais que a medalha, né? Porque o Pavlicevic, ele foi treinador de que jogador famoso? Petrovic, Kukoc, Dino Radja, ele trabalhou no Yugoplástica, Cibona, pô, vários clubes, né, Sim, campeão europeu, e ainda trabalha no Japão. Ele foi lá para trabalhar, desenvolver a liga japonesa também. sim, sim. Cara top, Maravilha. né? Às vezes que eu levei a gurizada para Zagreb, para Croácia, né? Sai para encontrar, sai para almoçar, jantar com ele. Terminou, ficou amizade também depois. Que Cara legal, muito bacana. que legal. Não, vale mais que a Né? medalha de ouro, né? Agora, jogando com todo esse grupo de, vamos dizer, jogadores internacionais, experiências internacionais, isso aí acabou, acho que, abrindo outra frente de trabalho internacional com você, na Europa, com os jovens que você tem feito um trabalho com eles. Conta um pouco sobre o que você tem feito com esses jovens vamos dizer, no leste europeu. Bom, assim, ó, viajar, alemão, viajar é bom, né? É bom. E assim, ó, antes de ir para a Alemanha, lá atrás, eu tinha um amigo que fez um mochilão, estudante de medicina, ele fez um mochilão pela Europa há uns 2 anos. E eu falei, pô, um dia eu vou para a Europa. E pintou de ir através da universidade, que eu fui lá para a Colônia, na Alemanha, tá, e passei quase um ano. E sempre fiquei, pô, adoro a Europa. A minha irmã mora nos Estados Unidos, eventualmente a gente vai visitar tudo, mas pergunta para mim, tu quer ir para a Europa ou tu quer ir para os Estados Unidos? Europa, sempre, sempre, sempre. E entra uma outra questão, comecei também por acreditar que na Europa se ensina melhor basquete que nos Estados Unidos, né? Sai daquela coisa de drills, eles têm uma quantidade de material humano imenso, da quantidade sem a qualidade, e na Europa lá não, eles precisam trabalhar os jogadores, porque é a Sérvia com 7 milhões de habitantes que traz Jokic, Teodosic, Bogdanovic e todos os que tem aí. E, e aí nessa coisa de viajar, em 2014, eu estava na minha escola, Colégio Farroupilha em Porto Alegre, há quase 20 anos. E aí, no domingo de noite eu vou sair. Tinha chegado num ponto que já não era escola. Eu estava precisando de. E assim foi uma coisa muito. Não louca. Eu sou um cara muito. Eu sempre falo, pô, eu sou um baita de um rabudo, de um sortudo, sorte, sei lá, sei lá. Acredito muito. Pô, meus 2 filhos tinham bolsa na escola.
Hoje essa escola, sei lá, tá 3.000, R$ 3.500, né? E eu abri mão disso, falei pro meu coordenador, ó, cara, eu não vou pedir para sair, tem quase 20 anos, né? Eu tenho uma rescisão, né? Mas não quero mais, me manda agora no meio do ano ou no fim do ano. E saí, alemão, e não sabia o que ia fazer. Hum, Não tinha terminado o curso de piloto, não podia nem voar. E, e aí aconteceu que, pô, conhecendo essas pessoas aí que eu conheci em todo esse ambiente as amizades que se criaram, principalmente com Tonte, esse croata, eu sabia o que eu vou fazer. Porque naquele ano de papo com alguém, eu estava indo para a Lituânia para me atualizar como treinador. hum. E aí, esse meu amigo de Santa Cruz ficou sabendo, pá, Pitu, se tu for, tu leva meu guri junto. Aí eu, sabe uma coisa? Eu vou levar a gurizada para a Europa. E, e planejei, imaginei o que eles vão fazer na Europa. Eles vão treinar bastante, vão jogar, vão ver jogos de Euroliga, né, se a cidade que a gente tiver essa possibilidade. E junto a isso a gente vai botar uma bagagem de vida aí, cultural, gastronômica, idioma, né? Hum. Romper barreiras e descobrir outras coisas que, assim, ó, dá um passo numa direção diferente, tu aprende coisa, né? E aconteceu, alemão, e pô, e desde 2015 estou fazendo isso, né? Alguns meninos ficaram pro lado, teve o Caio, a Rafa e o Fred ficaram na Espanha, foram jogar na Espanha em função disso aí. O Fred machucou, daí veio para o Brasil tratar, e daí não quis voltar. O Caio voltou porque quer estudar, vai estudar medicina aqui. Hum. E a Rafa queria, eu acho, mas a família não queria. Teve o Samuel, que a gente terminou a viagem na Sérvia, ficou mais 8 meses na Sérvia treinando lá. Né? Então, assim, abre outras portas também para a gurizada. Não, isso aí deve ser muito prazeroso para você levar a gurizada, ver eles se desenvolverem e depois ver o crescimento deles e voando por si só e encontrando o seu caminho no esporte, né? Isso aí é o que deve te dar mais prazer, em ver essa gurizada toda se desenvolvendo. Porque assim, eu tive alguns exemplos, alemão, de menino muito quieto no início da viagem, tímido. E eu fui um cara muito tímido, assim, na minha adolescência, juventude. E daqui a pouco, durante a viagem, tu te dá conta do menino puxando o papo contigo, gostando de falar, sentindo segurança em falar. Isso aí é uma coisa fora do basquete, né? De novo, eu não gosto de autopromover, que eu vejo tanta gente levando a melhor viagem do mundo, super camp, não sei, eu não gosto desses super, hiper, mega. Eu gosto do que tem sentido, do que tem valor. E eu tenho certeza que, em termos de experiência de vida, em experiência de basquete, de crescimento de basquete, eu tenho um pai super cri-cri, mas ele já tive esse retorno de dois, né, que foram mais claros falando, né? Ó, Pitu, tu não gosta, mas olha só, todos os meninos que viajam contigo melhoram. Pô, isso aí é uma coisa que me gratifica, porque eu sei que o objetivo é o basquete, o motor da viagem é o basquete, Claro. né? Então, eles melhorando no basquete, eu fico super feliz. E essas clínicas que você faz com a garotada, dura quanto tempo? A última, alemão, a gente ficou 26 dias. A 26 gente dias. foi, a gente foi para Sarajevo, a gente foi para Belgrado e na Grécia a gente passou por Tessalonique e Atenas. Assim, ó, eu já fiz várias viagens, né? E eu sempre digo, pô, vai ser difícil ser tão legal. E essa de novo foi fantástica, Hum. fantástica, né? Em termos de basquete, em termos de vida. Sim. E Pitu, e você também, tá certo que todas essas viagens custam, né? Tudo tem um custo, mas você acabou trazendo também técnicos de fora para dar chance aos jogadores que não têm condição de viajar ter a mesma experiência ou parecida aqui aí no sul, né? É. Assim, alemão, de novo, né? Isso aí partiu muito a gente conversando com esse meu amigo de Santa Cruz. E o Beto é um cara. Ele tinha que ser presidente da Federação Gaúcha, né? A hora que o nosso presidente sair, presidente da CBB, porque esse cara é empresário, é uma cabeça super boa, cabeça positiva, cabeça para frente. E ele, pô, como é que a gente vai fazer? Daí juntou com a minha coisa aquela de, pô, eu tenho certeza que tem muitos meninos que gostariam de ir na minha viagem e não tem a chance de ouvir nem o idioma diferente. Sim. Pô, aí a gente conversando, pô, quem sabe a gente traz. E a gente organizou o primeiro e veio o Darius lá da Escola dos Sabones. O basquete lituano é um basquete fortíssimo. Se tu não pensar, tu não joga.
É incrível, né? Pitu, me diz um pouco sobre qual que foi a participação dos seus pais, seu pai, sua mãe, na sua vida como atleta. Quando eu falo do meu pai na minha vida de atleta, ele me apoiava. Era um cara muito quieto, a vida foi dura com ele. Uma família muito grande, perdeu os pais cedo. Ele era o menor de 11 filhos, né? Foi criado pelas irmãs. E eu sempre olho a maneira que eu abraço meus filhos, que eu me relaciono com meus filhos, totalmente diferente da maneira que ele. Ele não era um cara de abraçar, de dar beijo, de tô junto, de. Não era o jeito dele. O jeito dele mostrar que estava presente era fazer o almoço de domingo, a pizza da sexta-feira, né? Era a maneira dele se expressar. Isso aí é uma coisa, né? E em termos de esporte, ele ia a jogos, mas ele ia a jogos principalmente quando ele tinha tomado uns aperitivos a mais. Então ele ficava na torcida enlouquecido, xingava o juiz. Então, durante um momento na minha vida, aquilo ali foi muito adolescente, eu era timidão, né? Pô, já um velho gritando na arquibancada. Depois a vida ensina também, né, alemão? É uma coisa, meu velho, assim, eu tenho a escolha. Se ele aparecer, vai aparecer criando caso. E aí escolhe a reação que tu quer. Tu vai jogar ou tu vai ficar lamentando que teu pai tá dando show? E aí foi. E eu passei a entender também, né? Cada um com as suas dificuldades. Ele tinha essa dificuldade de demonstrar o amor que tinha pelos filhos. Né? Não foi acostumado a falar. Eu sinto que foi uma pergunta difícil, né, para você responder. Mas o que eu digo, Pitu, é que quando eu comecei a jogar, meus pais também, muito parecido. Minha mãe, até meu fim de carreira, ela falava, já vai jogar vôlei? Eu falei, mãe, há 40 anos jogando basquete. Ela não entendia a diferença do vôlei e do basquete. É bacana porque talvez explique. É uma maneira, a gente foi criado de uma maneira diferente. Diferente. Eu acho que a gente é muito mais próximo dos nossos filhos, com certeza. respeitando as distâncias que eu acho que devem existir, né? Claro. Mas outra realidade. O meu pai não sabia. Pitu, me conta para quais locais você viajou correndo atrás da bola. Bom, eu jogando basicamente Alemanha e América do Sul aqui. Depois, como treinador, né, em função dessas viagens que eu passei a organizar, a gente já foi em Grécia, Espanha, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Lituânia, Letônia e Bósnia. E aí é um bom. E nas quebradas aí a gente passou por Montenegro, Macedônia, né? Dando uns apartes ali, uns tirinhos assim, dentro de cada viagem. É muito bacana. E aí eu já estou pensando na próxima, né, Alemão? E agora meus dois filhos resolveram fazer educação física, né? A gente estava falando lá do livro, né? Younger Next Year, né? E engraçado, né? A minha mãe sempre quis que um filho fosse professor. E nenhuma das 4 filhas saiu professora. Só o filho saiu professor. E os meus 2 filhos, eles cresceram ao redor da quadra. O mais velho estava comigo em Caxias ali. Né? O mais novo foi, mas não quis. Pai, não quero essa rotina. E eles tiveram que decidir o que eles iam fazer. E eu não... O mais velho foi uma coisa mais direta. Eu quero educação física. E o mais novo, fisioterapia, medicina, odonto, que a minha irmã queria dar o consultório de odonto para ele, né? Que ela ia desmanchar em Porto Alegre. Estava lá, daqui a pouco, educação física. E assim daí eu comecei a fazer, e eles estão começando a me ajudar nas viagens também, né? Eu vou e é uma coisa bacana para mim. A gente não falou, você tem quantas irmãs e quantos filhos? Como é que é a sua família? Nós éramos 5 filhos, né? O filho do meio tinha 2 mais velhas e 2 mais novas, e eu tenho 2 filhos, o Marco e o Matias. E quando você jogava, suas irmãs assistiam jogos? Elas iam ver você jogar, não? Eram suas... As 3 mais novas ali, as 2 mais novas sempre, né? A terceira, que daí começou a fazer medicina, né? O tempo ficou meio... Mas essas 3 mais novas iam sempre. A mais velha era mais outra atividade. Não ia... Não. Como é que você descreveria a participação do esporte na sua vida profissional? Lógico, você virou professor de educação física, mas o que o esporte te ajudou como homem, como pai de família, como ser humano? Assim, ó, a gente tem que ter, quando a gente trabalha com gurizada, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sou um cara muito sanguíneo, né, com gurizada. Não é que eu não tenha paciência, eu sou ansioso, eu quero que eles tenham o melhor e eu quero que a coisa aconteça. Mas eu sou um cara muito positivo também.
Muito positivo no sentido que, apesar de estar dando chute na bunda, eu estou tocando para frente. A maneira como falo, a maneira como eu me coloco. O esporte me ajudou muito, porque lá na transição, né, eu fiz aquele vestibular para engenharia, quando eu decidi que eu ia fazer educação física, o dia que eu me inscrevi no vestibular para educação física, eu estava indo para o clube e encontrei meu treinador. Um treinador de um cara de 16 anos, 17 anos, 18, né? Apesar de não ser mais guri, é guri. E eu me lembro das palavras dele dizendo, pô, cara, mas educação física, tu é muito quieto para fazer educação física. Eu, pô, escolhi errado, então não vou ser, né? E aquele ficou, durante algum tempo, aquilo ali ficou meio que me bloqueou. E aí tu vai vendo a importância do esporte na maneira como ele te faz tu te posicionar diante dos problemas, diante das pessoas, das diferentes situações, né? A gente adquire uma carga um patamar de suportar as coisas, as dificuldades, eu acho bem grande, né? Porque não é só o resultado da quadra, é o resultado da frustração, de batalhar por um tempão para o resultado e daqui a pouco tu vê a coisa desabar ali na tua frente, tu não conseguiu atingir o que tu queria e tu tem que começar de novo, tu tem que insistir. Então, em termos de formação, eu, eu acredito que em termos de resiliência, né, em termos de persistir, coragem, alemão, coragem, imaginação, né? Eu tenho um livro que eu ganhei do Guilherme Luz, ex-atleta meu, jogou no Paulistano, jogou na Itália, jogou na Universidade nos Estados Unidos. Uma das vindas dele ao Brasil, ele me trouxe Valores do Jogo, o nome do livro. E fala em imaginação, resiliência, coragem, realmente coisas que o jogo te dá, né? E eu acredito piamente nisso. E cada vez mais, né? Porque outro dia, até no encerramento lá de Caxias, eu estava falando com o pessoal, a gente não deve se contentar com pouco. E o jogo é uma parte importantíssima que nos prepara para a dimensão que a vida é. Eu acho que a parte do jogo é, assim, ó, uma partezinha da nossa vida. A vida é muito maior que só jogar basquete, que ser profissional de basquete. E eu comentei isso porque eu acredito que tudo que eu faço dentro da quadra, ou as relações com as pessoas que eu tenho dentro da quadra, me preparam para ser um cidadão, uma pessoa, um pai, um irmão, um filho, né? De um outro patamar. Né? Então eu sou um cara extremamente agradecido. E não julgo também, eu não sou engessado pelo esporte. A vida é uma escola em várias áreas, né? Então, talvez o esporte seja especial nisso, porque ele nos prepara para absorver as coisas. Né? Então, eu sou extremamente grato. Um filho, o mais velho, o Marco, ele estudou 1 ano e meio ali e foi para os Estados Unidos. Fez o high school nos Estados Unidos. E o Matias, ele fez 6 anos, 7 anos, ele fez ali no Colégio Sinodal. Saiu apaixonado pela escola. E eu tenho esse retorno. E antes de trabalhar lá, eu sempre olhava para aquela escola com, pô, que lugar bacana. E eu tô lá, tô trabalhando, feliz. Arranco os poucos cabelos que eu tenho de vez em quando com o meu time, com a gurizada, dou bronca, brigo, mas me realizo também. Isso aí eu acho para mim é importante. Qual a idade do seu time que você dirige lá na escola? 17, gurizada de 16, 17 anos. Assim, ali na nossa escola, a gente não pega. Eu tenho meninos que não estudam na escola, mas a gente não dá bolsa, a gente não atrai gurizada de fora. Então eu tenho somente a gurizada que está ali. Então a gente sofre com isso, né? Porque, principalmente em função da pandemia, para a gente não trabalhar com um número muito grande de meninos, essa faixa etária sofreu muito. Perdeu praticamente 2 anos de base, que eles teriam que estar jogando um monte de torneio, eles perderam. Então eles estão jogando 16, 17 e sofrendo com o treinador. Se você pudesse deixar essa mensagem para os jovens, para os ouvintes, para os pais, não sei, onde que seu coração te direciona para deixar uma mensagem de encerramento aí do nosso podcast? Vamos lá. Assim, ó, eu sou meio contra essa coisa de NBA, de que todo mundo vai chegar lá, se treinar, todo mundo vai chegar lá. Eu sou meio contra porque isso é falso, me soa falso, né? Mas eu posso incentivar as pessoas a tentar de uma maneira lúcida, que nem eu falei antes, que não cresçam só numa coisa, que não deixem o desejo de ser um jogador de basquete nível NBA, deixar opaca algumas outras áreas da vida, né? Tratem de crescer em outras áreas. Tudo bem, quer jogar basquete, te dedica ao máximo. Põe todo o teu esforço, mas vai estudar, vagabundo. Vai te preparar. Porque assim, ó, porque mais tarde vai fazer diferença.
vai fazer diferença com o nível de pessoa que tu vai te relacionar, o ambiente que tu vai conviver, vai fazer uma diferença imensa na vida. Não que o esporte não possa dar isso, mas se tu tem esporte, tem estudo, tu já é um cara diferente, né? Só basquete, tudo bem. Basquete, estudo, pô, já tá no outro patamar. E aos pais, e aí tu tá falando do pai também, o pai que foi treinador dos filhos. Putz, como eu fui estúpido, alemão. É mesmo. Burro. Porque eu sou sanguíneo, mas com meus filhos eu fui, principalmente com o mais velho, eu fui 2, 3 vezes mais. Aquela coisa de deixar claro que eles não estavam protegidos, que eles não iam. E a maneira como eu tratei, assim, ó. E a ansiedade também que desse certo, né? Mas dando de porrada. Até que o diretor de uma escola em Santa Cruz um dia chegou, eu estava brigando com o mais novo, o mais velho já estava nos Estados Unidos. E aí tem uma coisa legal também, depois do mais velho eu falo. Aí o diretor lá do Colégio Mauá, eu estava brigando com o meu mais novo, ele chegou do meu lado. Pitu, aproveita que ele está aí. Relaxa. Deixa ele segurir, deixa ele acertar, deixa ele errar. O sucesso dele vai depender muito mais dele do que de ti, né, do quanto ele quer. E esse diretor tem uma história de vida. Pô, ele perdeu um filho no incêndio da Boate Kiss, perdeu outro filho com doença. Então, pô, quando ele me falou isso, cara, olha quem tá falando, Pitu, né? E deu um tempo depois eu fui visitar o Marco lá nos Estados Unidos. E o time dele perdeu um jogo. Aí terminou o jogo. Pô, eu enchi o saco dele como treinador, alemão. Aí terminou o jogo e ele falou, pô, pai, se fosse tu no banco, a gente não perdia. Cara, aquilo ali tirou um peso, assim, uma culpa da maneira como eu tinha me relacionado, né? Aqui, ó. Então eles fazem assim, ó, antes de querer personal para o menino de 12, 13, 14 anos, deixa ele ser guri, deixa ele curtir o clube, deixa ele ter, de repente, as namoradinhas do vôlei lá, né? Deixa ele crescer na sequência lógica da coisa, né? Porque a vida vai chegar, eu acredito que quem é para jogar basquete vai jogar. Quem tem talento, quem tem o dom, as pessoas vão enxergar, o ambiente vai conspirar a favor, né? Então, para os pais, um dia, assim, paciência, aproveite os filhos por serem filhos, não por serem jogadores de basquete. Por trás de tudo também, alemão, eu acho que eu estive errado muitas vezes. Existe a intenção. Sim. Claro que a gente tem uma intenção boa, não justifica algumas atitudes. Mas eu acho que eles conseguem filtrar, depois de tudo, a intenção. Né? Então, tem atenuantes. Pitu, Tá. Um prazer enorme falar com você, meu amigo gaúcho. A gente se encontrou na Eslovênia, jogamos pelo Brasil naquele torneio mundial. Eu queria te agradecer imensamente por você ter contado suas histórias, ter dividido sua paixão com a gente. Muito obrigado, Pitu. Pô, meu irmão, no fim de tudo é o que fica, né? É com quem a gente esteve, por quanto tempo, onde esteve e as memórias que isso aí traz, né? Agora, nessa última viagem, a gente passou pela Grécia, um treinador lá me falou, Pitu, vem de novo, vamos criar mais memórias. Poxa, foi uma coisa simplesinha de falar, né? Mas vamos criar mais memórias com um cara lá da Grécia falando, vem de novo. Eu vou de novo. Com certeza. Mais memórias, é isso aí. E se um dia, então... eu sei que você adora a Europa, mas se um dia você vier para os nossos lados aqui, Vancouver, eu estou sempre por aqui, seria um prazer recebê-lo em Vancouver, cara. Aí tem muito urso, alemão, tem muito urso. Maravilha, Pitu, um grande abraço. Esse foi o Pitu de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pitu, que prazer falar contigo. Até a próxima, um grande abraço do alemão. Valeu!